Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela estava unida aos tipos primordiais, unida às ideias da verdade, do bem e do belo. Separando-se desse estado ao encarnar, ela se sente mais ou menos atormentada ao recordar o seu passado por desejar voltar ao que era. Seria quase impossível enunciar com mais clareza a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. Destaca-se também, por outro lado, a doutrina da preexistência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um mundo pelo qual aspira, da sua sobrevivência ao corpo, de sua vinda do mundo espiritual para encarnar e de seu retorno a esse mesmo mundo de origem após a morte. Esse é o germe da doutrina dos anjos decaídos ou depostos. A alma se extravia e se perturba quando se utiliza do corpo para contatar qualquer objeto. Sente vertigem, qual se estivesse embriagada, porque se une às coisas que são, pela própria natureza, sujeitas a mudanças. Quando, porém, ela contempla sua própria essência, ela contata com o que é puro, eterno, imortal e, portanto, igual à sua própria natureza, permanecendo aí unida pelo mais longo tempo que possa. Cessam aqui os seus extravios e a sua perturbação, uma vez que ela está unida ao que é imutável, e a esse estado é que se chama sabedoria. Se você aprecia alguma coisa de modo terra a terra do ponto de vista material, criará em você mesmo uma ilusão. Para apreciá-la, porém, com justeza, deverá examiná-la de modo mais alto, menos terra a terra, partindo para considerá-la do ponto de vista espiritual. Você será verdadeiramente prudente se, em todas as circunstâncias, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. Este é também um ensinamento do Espiritismo, capítulo 2, número 5. Ao estarmos em nosso corpo e a alma permanecer mergulhada na corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. O corpo nos cria 1000 obstáculos pela necessidade mesmo de cuidarmos dele com esmero. Ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de tal modo que se torna impossível sermos de bom senso por algum instante. Mas se nos torna impossível conhecer puramente alguma coisa, enquanto a alma está unida ao corpo, entre essas duas coisas haverá uma. Ou não conheceremos jamais a verdade, ou iremos conhecê-la após a morte. Libertos dos grilhões do corpo, conversaremos então, é lícito esperá-lo, com outros homens igualmente livres, libertos, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Em decorrência disso é que os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer, e a morte não lhes parece, de nenhum modo, terrível. Este é o princípio de obscurecimento das faculdades da alma, por ter de manifestar-se por intermédio dos órgãos corporais e o da expansão de suas faculdades após a morte. Essa expansão, contudo, se dará com almas elevadas, despojadas das impurezas, não ocorrendo o mesmo com as almas impuras. O céu e o inferno, primeira parte, capítulo 2, segunda parte, capítulo 1. A alma impura, nesse estado, sente-se oprimida e é arrastada para o mundo visível pelo horror que sente pelo que é invisível e imaterial. Ela vagueia, disse, em torno de monumentos e de túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, como devem ser as imagens das almas que deixaram os corpos físicos sem terem alcançado a pureza. Conservando qualquer coisa da forma material, isso faz com que as vistas humanas possam percebê-las. Esses fantasmas não são as almas dos bons, mas dos impuros. Elas se veem forçadas a vagar por tais lugares, carregando a pena de sua primeira vida. Continuarão a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um novo corpo. Elas retornarão, sem dúvida, aos mesmos costumes que no curso de sua primeira vida foram o objeto de sua predileção. Não temos aí somente o princípio da reencarnação, inteiramente e claramente expresso. Temos também o estado das almas que se mantêm presas à matéria, descrito da mesma forma que o Espiritismo mostra nas evocações. Disse também que a reencarnação da alma num corpo material é uma consequência da própria impureza da alma, enquanto que as almas purificadas estão livres, franqueadas de reencarnar.
O Espiritismo não diz outra coisa. Acrescenta-se tão somente que a alma que boas resoluções tomou quando na erraticidade e que possui conhecimentos adquiridos, traz consigo ao renascer menos defeitos, mais virtudes e muitas ideias intuitivas de sua precedente existência. Assim é que cada existência significa para a alma um progresso intelectual e moral. O céu e o inferno, segunda parte. Exemplos. Após a nossa morte, o gênio, daimon, demônio, que nos acompanhou durante a nossa vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, após permanecerem no Hades o tempo necessário, são trazidas a esta vida em numerosos e longos períodos. A palavra daimon, da qual se originou o termo demônio, não se referia ao mal em si na época em que era utilizada. Somente na era moderna tem ela esse sentido. Não designava, portanto, entidades malfazejas, mas os espíritos de um modo geral. Distinguiam-se entre eles os espíritos superiores, chamados de deuses, e os espíritos menos elevados, estes os demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo diz também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica diretamente com os homens e que são os puros espíritos que se comunicam para transmitir-lhes a vontade do Criador. Substitua a palavra demônio por espíritos e você terá a doutrina espírita. Substitua a palavra demônio por anjo e você terá a doutrina cristã. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. Eles são o liame que une o grande todo a si mesmo. A divindade não entra jamais em comunicação direta com o homem, a não ser por intermédio dos demônios. Através destes é que os deuses fazem o intercâmbio e se entretêm com os homens, quer durante a vigília, quer durante o sono. Esta é a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores e também das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos na erraticidade. A preocupação constante do filósofo, tal como a compreendiam Sócrates e Platão, é de tomar grande cuidado com a alma, menos pelo que ocorre nesta vida, que representa apenas um instante, porém mais pela própria eternidade. Se a alma é imortal, não será sabedoria viver em função da própria eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Se a alma é imaterial, ela tem de passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, por ser material, deverá entrar em decomposição e seus elementos retornarem à matéria. Importa, então, somente distinguir a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimenta, como Deus, de ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos marcada por impurezas materiais, que a impedem de elevar-se ao divino e que a retém nos mesmos lugares de sua estada na terra. Sócrates e Platão, como você pode ver, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre a diferente situação que resulta para ela de sua maior ou menor pureza. O que eles disseram por intuição, o Espiritismo prova por numerosos exemplos que nos são postos diante dos olhos. O céu e o inferno, segunda parte. Se a morte representasse a dissolução total do homem, isso seria um grande ganho para os maus, uma vez que após a morte eles se veriam ao mesmo tempo livres do corpo, da alma e dos vícios. Aquele, porém, que enriquecer a sua alma, não com valores que lhe sejam estranhos, mas com valores que lhe são próprios, somente esse é que poderá aguardar tranquilamente a hora de sua partida para o outro mundo. Em outros termos, isto quer dizer que o materialismo, ao proclamar que nada existe após a morte, está anulando toda e qualquer responsabilidade moral posterior à morte, e por consequência estimulando o homem para o mal, significando que o mal tem tudo a ganhar da existência do nada após a morte. No entanto, será apenas o homem que se enriqueceu de virtudes que poderá aguardar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo lhe mostra, através de exemplos, que todos os dias são postos debaixo de seus olhos, quanto é penoso para o mal a sua passagem desta vida para outra. O céu e o inferno, segunda parte, capítulo 1.
Os corpos conservam os sinais bem marcados dos cuidados recebidos ou dos acidentes que sofreram. Dá-se a mesma coisa com a alma. Quando se despe do corpo, ela carrega os traços evidentes de seu caráter, de suas afeições e as marcas de todos os atos de sua vida. Assim, a grande infelicidade que pode acometer o homem é ir para o outro mundo com a alma marcada de crimes. Veja, Cállicles, que nem você, nem Pólux, nem Górgias poderão provar que deveremos levar uma outra vida, que nos seja útil quando estejamos do outro lado. Entre tantas opiniões diversas, a única que permanece inalterável é a de que vale mais receber do que cometer uma injustiça. Cuidemos, portanto, em aplicar-nos não a simplesmente parecer um homem de bem, mas a ser um homem de bem. Diálogo de Sócrates com seus discípulos na prisão. Eis aqui um outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência. A alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões de que se alimentou durante a sua vida na terra. Já na máxima, vale mais receber do que cometer uma injustiça, não está por inteiro o cristianismo? Esse é o mesmo pensamento que Jesus expressou utilizando a seguinte imagem: se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe a outra. Capítulo 12, números 7 e 8. De duas coisas uma: ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se a morte extingue tudo, poderemos torná-la como uma dessas raras noites que passamos sem sonhos e sem consciência de nós mesmos. Porém, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se reúnem será a felicidade de reencontrar-nos com aqueles a quem conhecemos. Meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir qual me ocorre aqui os que são sábios daqueles que se dizem tais e não o são. É tempo, contudo, de separar-nos, eu para morrer e vocês para viverem. Sócrates falando a seus juízes. Segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a terra se reencontram após a morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra continuamente que as relações que entre as criaturas se estabeleceram prosseguem após a morte sem uma só interrupção, nem a cessação da vida, mas por uma transformação sem solução de continuidade. Se Sócrates e Platão houvessem conhecido os ensinamentos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde e que os espíritos difundem, não teria falado de outro modo. Não há aqui, no entanto, nada que surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os grandes espíritos hão de tê-las conhecido antes de vir à Terra para onde as trouxeram. Sócrates, Platão e os grandes filósofos daquele tempo bem podem estar, mais tarde, entre aqueles que secundaram o Cristo em sua divina missão, escolhidos precisamente por se acharem, entre outros, em condições de compreenderem seus sublimes ensinamentos. Fazem eles, hoje, parte da pleiade de espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Jamais se deve retribuir uma injustiça com outra injustiça, nem fazer mal a qualquer pessoa, seja qual for o dano que nos haja feito. Poucas serão as pessoas que admitirão esse princípio, e esses tais, por certo, desprezarão uns aos outros. Não está aí o que ensinamos, com base no princípio da caridade, que não devemos retribuir o mal com o mal e que devemos perdoar aos nossos inimigos? Pelos frutos se conhece a árvore. Toda ação é qualificada pelo que produz. Diremos ser má quando dela provenha o mal. Diremos ser boa quando dela se origine o bem. Esta máxima, pelos frutos se conhece a árvore, se encontra textualmente repetida muitas vezes no Evangelho. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo e nem o que é seu. Ama, por certo, uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que aquilo que lhe pertence. Capítulo 16. A mais bela das preces e os mais formosos sacrifícios causam menos glorificação à divindade que uma alma virtuosa que se esforça para assemelhar-se às virtudes sublimes. Seria uma coisa muito grave que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas que à nossa própria alma. Se tal acontecesse, os mais culpados poderiam se tornar os mais favorecidos, mas tal não se dá, sendo que somente os verdadeiramente justos e sábios são os que, por suas palavras e atos, cumprem os seus deveres para com os deuses e para com os homens. Capítulo 10, números 7 e 8.
Chamo de homem vicioso a esse amante vulgar que ama o seu próprio corpo mais que a sua alma. O amor está por toda a natureza que nos convoca a exercer nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. Esse amor é o que adorna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde haja flores e perfumes. É ainda o amor que traz paz aos homens, que acalma o mar, que silencia os ventos e abranda a dor. O amor que há de unir os homens por um liame fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Sócrates disse: amor não é nem um deus, nem um mortal, mas é um grande demônio. Com isso, quis dizer que um grande espírito preside o amor universal, sendo que essa colocação lhe foi interpretada como crime. A virtude não pode ser ensinada, ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. Isso é o que quase prega a doutrina cristã sobre a graça. Se, porém, a virtude é um dom de Deus, isso é um favor que nos levará a perguntar: por que ele não a concede a todos? Por outro lado, se a virtude é um dom, não há mérito em quem a possui. O Espiritismo é mais claro a esse respeito, esclarecendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por esforço próprio no curso de suas existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça, esta sim, é a força com que Deus favorece a todos os homens de boa vontade para despojar-se do mal e para praticar o bem. É uma disposição natural em todos nós, a de não nos apercebermos bem de nossos próprios defeitos, vendo mais os defeitos dos outros. O Evangelho ensina: você vê a palha que está no olho de seu próximo e não vê a trave que está no seu. Capítulo 10, número 9 e 10. Se os médicos são mal sucedidos ao tratar da maior parte das moléstias, é porque tratam do corpo sem tratar da alma. É que, se o todo não está em bom estado, será impossível que parte dele passe bem. O Espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo. Prova que há uma reação incessante de um sobre o outro. Abre assim um campo novo para a ciência. Revelando a verdadeira causa de certas doenças, dá-lhe os meios de as combater. Quando a ciência, portanto, levar em conta a ação do elemento espiritual na sua técnica de curar, seus insucessos serão menos frequentes. Todos os homens, desde a infância, fazem mais o mal do que o bem. Esta expressão de Sócrates aborda a grave questão da predominância do mal sobre a Terra. Essa questão é insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da própria Terra, habitada que é por uma parte mínima da humanidade. O Espiritismo dá-lhe a solução, que se encontra desenvolvida nesta mesma obra, nos capítulos 2, 3 e 5. Ajuizado você será, se não supuser saber o que você ignora. Esta vai para os críticos apressados. Dirige-se como princípio de sabedoria aos que criticam ao que desconhecem. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: tentemos primeiramente torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Se isso não conseguirmos, não nos ocupemos mais com eles. Empenhemo-nos tão somente em buscar a verdade. Cuidemos de instruir-nos, sem nos sentirmos injuriados. Os espíritas devem proceder dessa forma diante dos seus contraditores de boa ou de má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas quase no mesmo pé das do seu tempo. Poderia, por isso, usar a mesma linguagem que usou. Sócrates, por sua vez, voltaria a topar com criaturas que zombariam de sua crença nos espíritos e que o tratariam como se ele fosse louco, dando esse mesmo tratamento a seu discípulo Platão. Por professar esses princípios, é que Sócrates foi ridicularizado, acusado impiedosamente e condenado a beber cicuta. As verdades novas levantam contra si os interesses e os preconceitos que elas contrariam, e por isso não podem se firmar sem fazer mártires.